Bom, então voltando aqui pra segunda parte do vídeo, né? Eu tirei a blusa, tô com outra roupa, né? Mas eu só tirei a blusa mesmo, tá dando um calor aqui. Tem essas luzes aqui me sufocando um pouco, mas tá ótimo. Bom, então o livro aqui, né? O 24/7, Capitalismo Tardio do. Esse daqui, né? 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, isso. Do Jonathan Quarry, de novo. Ele vai começar falando a respeito da privação do sono, né? Principalmente experimentos militares feitos pelos Estados Unidos. E como esses experimentos, tudo que vai. Assim, pode ter certeza, pessoal, tudo que surge no mundo militar, uma hora ou outra acaba vindo pro mundo comum, assim, né? Dos civis, assim. Foi assim com a internet, com o GPS, com o telefone celular e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que se houver um dia um soldado que não sente sono, vocês podem ter certeza que isso vai ser vendido, sei lá, de forma medicamentosa pra pessoas não pararem de consumir nunca, ou coisa do tipo. E já é vendido, né? Muitas soluções medicamentosas pra aumentar a concentração, aumentar a produtividade, né? Sempre essa lógica 24/7 em todas as instâncias, né? Mas, bom, isso daí o autor vai elucidar melhor lá pro final do livro, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Tem até citações. Eu sei que o livro é curtinho também, mas tem bastante conteúdo. Ele é bem denso, inclusive. Demorei um pouco pra ler ele, tá? É que eu leio bem devagar. Mas eu leio só a maior parte do tempo que eu leio é no transporte ou em casa, né? Então fica um pouco complicado. Bom, enfim, e prosseguindo, eu já pego logo uma citação, né? Porque aí ele vai casar essa coisa dos experimentos com o sono, né? Do setor bélico americano, com esses experimentos de tentar criar um soldado sem sono e coisas do tipo, né? E aqui ele até cita que a privação de sono é usada como método de tortura em prisões, principalmente presos políticos dos Estados Unidos, tipo Guantánamo e coisas do tipo, né? Justamente pra ter essa perda de percepção de tempo, de dia, noite e coisas do tipo, né? Por isso que muitas vezes você vai ver presos, como por exemplo quando o Trump fez o sequestro do Maduro, né? Ele tava com uma venda, né? Ele tava vendado. Eu acredito que ele tenha permanecido vendado até o trajeto da prisão, tudo pra justamente perder esse senso não de cotidiano, mas de dia, noite, né? O senso de tempo, né? Aí na página 6 aqui ele faz uma citação a respeito da privação do sono e da substituição, substituição? A aniquilação do eu pela privação do sono, né? Então eu vou ler aqui pra vocês. Aqui, ó. A falta de sono acarreta um estado de extremo desamparo e submissão. É impossível extrair informações relevantes da vítima que confessará ou inventará qualquer coisa. A negação do sono é uma desapropriação violenta do eu por forças externas. É o aniquilamento calculado de um indivíduo. Então o sono, né, o descanso ou mesmo o tempo correto de vigília, né, ele é necessário para meio que manter a pessoa sã. Por exemplo, o caos urbano, ele pode ter sim uma faceta dele explicado pela falta de sono, de descanso, pelo cansaço. Obviamente tem falta de dinheiro, moradia ruim, transporte ruim. Tudo isso é acarretado e acarreta também, né? Então acho que é uma relação dialética ali. Que esse estresse, essa perda do eu, essa perda da querência de vida, né, que é retirada através da falta do sono, né, desse estresse. Por isso que eu coloquei aqui que a aniquilação do sono é a aniquilação do eu, né, do ser, né. E como eu acabei de citar, né, e aqui já indo para a próxima parte do livro, falar a respeito do tempo biológico do ser humano adaptado ao tempo da máquina, né? Então a gente não tem mais o tempo, vamos dizer assim, natural das coisas, né? Então eu durmo porque eu simplesmente senti cansaço e dormi, né? Ou eu acordo porque simplesmente eu já me senti descansado o suficiente, meu relógio biológico me acordou, coisas do tipo. Não, é tudo calculado no tempo da máquina. Seja da criança que vai estudar no período da manhã, que obviamente tem esses estudos de que no período da manhã crianças e adolescentes são totalmente improdutivos na escola, e a gente sabe disso, todo mundo que estudou no período da manhã sabe que acordar aquele horário pra tentar estudar não entra nada na cabeça. Então assim, desde da criança que tem que ir cedo pra escola, pra poder se adaptar à rotina de trabalho dos pais e etc. Dos pais que tem que acordar cedo, dormir tarde por conta de tarefas de casa que são comprometidas pelo trabalho no dia a dia. Então, assim, eu sei que tô resumindo aqui de forma esdrúxula, mas quase tudo, pelo menos o tempo biológico, né? O tempo humano, ele não é mais humano, né? Você tira essa temporalidade natural e biológica e insere o tempo da máquina, né? O tempo dos processos produtivos. Então, todo mundo aí que tá me assistindo, que trabalha, sabe que grande parte do seu dia, se não todo o seu dia, o eixo central dele é o seu trabalho, né? O seu tempo produtivo. E seu dia basicamente gira em torno desse tempo produtivo. Então você acorda um determinado horário para atender esse tempo produtivo. Você dorme tarde para poder descansar e novamente atender esse tempo produtivo. Então você consome para poder se reproduzir e continuar atendendo esse tempo produtivo. Então assim,
tudo gira em torno, principalmente nesse capitalismo moderno, 24/7, gira em torno do tempo das máquinas, né? Ainda mais com, né, isso daqui vai ser discorrido ao longo do texto, com o surgimento de redes sociais e tecnologias, né, de telas, tecnologias que passam o dia inteiro com a gente, né, no nosso bolso ou na nossa TV, né, sempre ao alcance dos nossos olhos, né? E pelo tempo humano biológico estar totalmente direcionado ao tempo das máquinas, basicamente todo o dia, todo o tempo de vigília dos seres humanos são direcionados à reprodutibilidade desse sistema. Então, uma coisa que o autor vai advogar muito nesse livro aqui é o sono enquanto ponto de resistência, né? O sono enquanto resistência a esse mundo, porque ele é a única esfera da nossa vida que ainda não foi sobrepujada, que ainda não foi retirada da gente e inserida nessa lógica produtiva, massiva, né, incessante. É o momento em que a gente realmente consegue desligar do mundo, né? E ainda assim, muitas pessoas sofrem de insônia e etc. Obviamente que todo esse tempo produtivo ele pode afetar o seu sono, mas o sono em si, né, o ato de dormir, desligar, ele ainda é o último ponto de resistência contra esse capitalismo. Não tô querendo dizer que dormir é revolucionário, porque é até meio tosco falar esse tipo de coisa, mas pensando em tempo produtivo, ele é sim um ponto de resistência. Então, durmam. Mas sabem quem que você não pode dormir? Isso mesmo, na hora de dar like, comentar e compartilhar esse canal, esse vídeo, todo o meu conteúdo de todas as outras redes. Parece que você... Nossa, cara, que ridículo, eu tenho que ficar puxando isso. Né, o call to action. Então, é isso. Chamo vocês à ação aí pra vocês dormirem, durmam bem, durmam muito. Não muito, né, mas assim, durmam bem, tentem preservar o tempo de sono de vocês. E não durmam no ponto, e é isso. Deem like, compartilhem, e deixem um comentário aí, falando, dando sugestões de temas, ou pedindo dicas de alguma coisa, perguntas, ou só elogiando mesmo, né? Ou se quiser xingar também, não xinga não, cara. Agora não. No começo não. Não é o momento. E aqui eu vou pegar mais uma citação. Tô só citando, né? Eu não citei a página, eu citei? Acho que não, né? A outra citação que eu fiz, ela é da página 16. Essa citação que eu vou fazer aqui agora é da página 20. Eu nomeio as citações que eu faço, tá? Só pra eu entender mais ou menos o que eu tô citando. Eu sei que falando assim não parece, mas eu sou até que metódico com as minhas literaturas, com as minhas leituras, né? Eu anoto tudo no bloquinho de notas, etc. Antes eu anotava em livros, né? Eu usava de caneta, cometi esse pecado aí. Mas hoje em dia eu não tenho mais tempo, cara. E eu tô tendo que ler no transporte, então assim, meu meio de anotar é pegar o celular e digitar ali o que eu quero, sabe? Bom, então vamos lá. Página 20, falando do sono como imperativo anticapitalista, não entendam mal, né? Não é, dormir é revolucionário, mas nesse cenário que eu falei, dormir de fato é uma fuga do tempo produtivo. Então, aqui em sua produtividade. Então, aqui, ó. Em sua profunda inutilidade, intrínseca passividade, com perdas incalculáveis para o tempo produtivo, a circulação e o consumo, o sono estará sempre a contrapelo das demandas de um universo 24/7. O fato de passarmos dormindo um bom período da vida libertos de um atoleiro de carências simuladas subsiste como uma das grandes afrontas humanas à voracidade do capitalismo contemporâneo. O sono é um hiato incontornável do roubo de tempo a que o capitalismo nos submete. A maior parte das necessidades aparentemente irredutíveis da vida humana, fome, sede, desejo sexual e recentemente a necessidade de amizade, se transformou em mercadoria ou investimento. O sono afirma a ideia de uma necessidade humana e de um intervalo de tempo que não pode ser colonizado nem submetido a um mecanismo monolítico da lucratividade e, desse modo, permanece uma anomalia incongruente e um foco de crise no presente global. Então, como que é citado, tudo vira é mercantilizado, financiarizado e o sono escapa a isso, né? Obviamente que quando a gente pensa a respeito de moradia e mobilidade urbana, salário em si, né, tempo, dinheiro, qualidade de vida e coisas do tipo, isso interfere no sono, obviamente, né? Então, assim, onde você mora interfere o quanto você dorme, né? O transporte que você usa para chegar até o trabalho interfere, querendo ou não, no seu tempo de descanso, no seu tempo de, vamos dizer assim, de reprodução. Reprodução que eu digo não é só, tipo, né, fazer sexo e procriar. É no sentido de fato, descansar para reproduzir mais um dia de trabalho. E aqui eu não falo com felicidade, ei, cara, vamos reproduzir mais um dia de trabalho. Não é isso. É simplesmente um fato, né? Você dorme, descansa, come, justamente para poder, né, no sistema em que a gente vive, poder reproduzir mais um único dia de trabalho. E é isso, o sistema vai sempre trabalhar com esse limite, tá? Então, assim, ele espera que você consiga reproduzir mais um único dia de trabalho. E não conseguindo, tem outros 10 na fila querendo o teu salário, o teu cargo e reproduzir mais um único dia de produtividade. Enfim. Então o sono, ele passa a ser visto como um empecilho produtivo,
né? Então, assim, o próprio não trabalho passou a ser um impeditivo produtivo, né? Porque com o recrudescimento do sistema capitalista, etc. E eu sei, pessoal, que eu tô falando muito de capitalismo, etc. Mas eu acho que é importante a gente compreender o sistema que a gente vive se a gente quiser ter uma vida mais tranquila, sabe? Aqui eu não vou tentar vender nenhum milagre, nenhuma solução. Eu acho que é aquilo, buscando uma vida mais tranquila de forma crítica. Então a gente tem que ser crítico pra entender aquilo que afeta a gente e poder, né, seguir em frente. Então eu tô falando bastante de capitalismo porque é o sistema que a gente vive, eu tenho que falar sobre isso. Se a gente estivesse no feudalismo, eu não estaria gravando porque não tinha câmera no feudalismo, mas se tivesse, eu estaria com o meu garfo de espicaçar feno e uma tocha na mão, falando, quer dar o sistema feudal. Mas enfim. Então o sono ele passa a ser esse empecilho produtivo, né? Antes o empecilho produtivo, né, que eu tava falando de não trabalho, era justamente, tipo assim, você tinha o tempo de produção, você tinha o tempo de reprodução, e nesse tempo de reprodução, você meio que tinha ali um hiato produtivo, né? Não que você não tivesse, de alguma forma, beneficiando o sistema em que você vive, porque quando a gente não tá produzindo, a gente, pra se reproduzir, tem de consumir mercadorias. E como eu expliquei já no meu vídeo sobre consumo, o capital produtivo, que, né, é a engrenagem desse grande sistema, ele só se efetiva enquanto capital produtivo quando ele vende mercadorias. Então, no tempo que a gente está se reproduzindo, a gente está comprando mercadorias, ou seja, reproduzindo o capital que a gente ajudou a produzir, blá blá blá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas ainda assim existe um hiato produtivo, né? E esse hiato produtivo de uns tempos pra cá, né? Eu acho que desde os anos 90 pra cá. Não, desde os anos 90 não, até bem antes, inclusive. Porque já tinha o fenômeno do rádio, aí você teve o fenômeno da televisão, e agora você teve o fenômeno das redes sociais, do computador. Teve do computador, agora dos smartphones, né? Dos celulares. Esse tempo de reprodução, ele agora é preenchido com redes sociais, com uma forma de produção, inclusive, né? Porque não existiria redes sociais se não tivessem pessoas para formar a rede social, né? Então, esse cobertor social, esse conglomerado social. Então, a gente é, sim, produtor de redes sociais, né? O post que você faz de um prato de comida comentando, olha que prato lindo, ou uma foto de casal que você posta, é uma forma de você produzir uma rede, né? Obviamente não é um trabalho, olha, nossa, caramba, eu tô suando aqui pra fazer esse post, mas querendo ou não, é uma forma de produtividade, né? Produtividade do lazer, né? Eu vou citar isso mais pra frente. Já tô queimando pauta do livro, vamos prosseguir aqui, que depois eu falo mais sobre isso. E como eu já falei aqui, a possibilidade do sono, o sono ele se torna uma possibilidade, um acesso, né? Eu até vou falar isso num vídeo mais pra frente, como a gente tá numa economia de acesso, a gente não tem nada, a gente acessa coisas. Então a gente acessa redes, a gente acessa uma casa, a casa necessariamente não é nossa, ela é do banco, né? O sono se torna um acesso também, né? Como todo acesso, ele garante o seu tempo ali com aquele material, quanto você tiver tendo capacidade de poder pagar aquilo, né? Vamos dizer assim. E o sono ele se torna um acesso, né? Então quem mais vai ter acesso ao sono? A pessoa que mora mais próxima do trabalho, que tem uma casa melhor, né? Mais bem localizada nos centros urbanos. É uma pessoa que não precisa se locomover. É aquilo que eu tava falando do desgaste do sono através de moradia, transporte, então eu tô me repetindo aqui. Então quem vai ter mais acesso ao sono é essa pessoa que não depende dessa mobilidade urbana precarizada. Então não reside nas periferias dos centros urbanos. Essas pessoas sim vão ter um maior acesso ao sono, né? Vão ter maiores possibilidades de descanso, melhores escalas de trabalho, melhores modalidades de trabalho, né? Um home office, etc. Pensou você só não ter que enfrentar o caos de São Paulo, por exemplo, pra voltar pra casa, só abaixando a tela do seu notebook, deitando na cama e falando, não, dá uma descansadinha, rolar um rios aqui e dar uma descansada, né? Então o sono ele se torna um acesso e isso que eu tô falando, assim, na reprodução meio que normal da coisa, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que mas esse acesso ao sono também pode ser vendido na forma de remédios, né? Muitas pessoas tomam remédio pra dormir, né? Então a indústria farmacêutica lucra com o não sono e o sono ao mesmo tempo, né? Ela vai... O que eu falo a respeito da exploração do sono não é necessariamente isso de, então, se a indústria farmacêutica produz um remédio que ajuda a dormir, um remédio que ajuda a manter a concentração e aumentar a produtividade, então ela lucra sim com o sono. Não porque eu digo o sono enquanto o sono completo, né? Todo o período de descanso, né? Ele ainda é um ponto imaculado nesse mar de produtividade. E essa falta de acesso ao sono, ela produz uma sensação geral de alienação mesmo, de cansaço, de não reconhecimento. E aqui eu coloco não só um não reconhecimento do próprio eu, né? Porque é aquilo, sabe? Eu sempre, quando eu tô travado no transporte público, quando eu tô, assim, nessa correria do dia a dia, às vezes eu me pego pensando. Me peguei pensando esses dias, né? Porque eu fiquei preso na. Cara, assim, nunca vi isso, mas assim, você ficar preso na catraca do metrô. Então, assim, antes de você entrar no metrô, já tem uma lotação enorme na catraca e aquilo vira um funil e ninguém mais passa, sabe? E aí eu fiquei preso nisso, e aí eu comecei a pensar como o cansaço, a rotina
exaustiva, o trabalhador exaurido, ele tem meio que uma querência de morte, assim, né? Então, ele tá disposto a enfrentar tudo isso num estado quase de semiconsciência, né? Então, eu acredito que seja, assim, um cansaço geral. E esse cansaço geral, ele impede o reconhecimento do próprio eu, porque se essa pessoa tem essa querência de morte, tem essa... Muitas pessoas se matam, né, pessoal? Assim, se jogam na linha do trem, se jogam... Não sei se é legal falar esses termos aqui no vídeo do YouTube, mas... É isso, sabe? Ceifam suas próprias vidas. Não só indo trabalhar, né? Muitas pessoas às vezes caem mesmo pra, tipo, tava indo trabalhar e no meio da multidão acabou caindo. Ou às vezes a pessoa se joga mesmo por, pô, qual que é o sentido dessa coisa toda, sabe? Por isso que eu falo que trabalhar é uma. Da forma que a gente trabalha, né, nesse caos que a gente trabalha, é uma querência mesmo de morte. É tipo, você tem que estar disposto a morrer pra você poder enfrentar isso que as pessoas enfrentam, que eu enfrento. E aí eu me pego pensando o que leva as pessoas a fazerem isso, a estarem submetidas de forma tão passiva. É passiva mesmo, a tudo isso, sabe? Nesse dia que eu fiquei travado na catraca, todas as pessoas estavam no celular, tranquilo, vida que segue, vamos aí, vamos andando igual um pinguinzinho e vamos pra casa. Eu não sei se é o absurdismo, sabe? Tipo assim, é tão absurda a situação que eu só me conformei. Ou se é realmente essa sensação de semiconsciência, essa sonolência, esse cansaço que aliena, inibe tudo. E sobretudo, eu acho que esse cansaço, ele inibe a percepção do coletivo, né? Porque aí você entra não só nessa querência de morte, mas também contraditoriamente, obviamente, num estado de sobrevivência, de alerta constante, né? Então, num estado de sobrevivência, você tende a pensar só em você, né? E aí perde-se esse senso de... Ó, a moto. Vai, motinho, passa. Então eu sinto que perde-se um pouco esse senso de coletividade mesmo, né? De entender o outro. De entender o outro não como alguém que tá na sua frente, mas como alguém que tá do seu lado, sabe? Eu sei que é uma analogiazinha boba, mas é isso. É tipo assim, a pessoa. Ela não é seu inimigo, cara. Assim, eu vejo assim, às vezes tá todo mundo lascado e tem gente brigando por lugar, cara, no metrô. Eu sei que é difícil, não dá pra manter a calma, eu me estresso muito no metrô, muito mesmo. Eu sou bem babaca quando se trata de andar em vias públicas, em de trabalho, principalmente. Mas perde-se essa noção de coletivo mesmo, de olha, esse cara tá passando pela mesma merda que eu, pra que eu vou, tipo, implicar por um lugar ou implicar porque ele me deu um empurrãozinho na hora de entrar, assim, sabe? Eu sei que é difícil, eu não tô propondo aqui, não seja zen, etc. Mas às vezes eu fico me perguntando, tipo, sabe, o porquê de tudo isso? E talvez eu dê respostas. Mentira, eu não tenho tantas respostas assim. Eu tenho resposta mais simples, né? O sistema, mas assim, resposta mesmo, vai me ajudar pra amanhã. Não tenho, cara, tem a reflexão. Tem a reflexão aqui. Espero que você reflita e tenha uma vida mais tranquila refletindo, sabendo o que é aquilo que te aflige, né? Melhor do que ficar rolando pra lá e pra cá na cama sem saber o que tá te lascando, eu acho que é um pouco melhor você rolar pra lá e pra cá na cama sabendo o que tá te lascando. Tipo, eu odeio, eu tenho que trabalhar, ou coisa do tipo. E ainda nessa toada de perda no coletivo, uma coisa que o autor coloca aqui no livro que eu acho muito interessante essa reflexão é a perda do sono enquanto a perda do acordo tácito coletivo de cuidado, de bando, né? De coletivo mesmo, né? Porque se a gente pensar, né? Nós somos animais e se a gente pensar no reino animal mesmo, a gente vê que o sono, como a gente tem hoje em dia, né? Como como é propagado nos dias de hoje entre nós humanos, ele é algo não antinatural, mas ele é contra-intuitivo quando se trata de reino animal, né? O reino entre caça e predador, né? Presas e predadores. Animal que deita pra dormir de forma tão desprotegida quanto a nossa, ele pode ser até estudado em laboratórios. Falar, pô, esse animal é louco, né? Ele tá pedindo pra morrer, né? Tipo assim, ele só pegou, deitou no meio da selva e dormiu, assim, sabe? Mas os seres humanos não, eles simplesmente deitam em suas casas e dormem, né? Obviamente que sensação de insegurança vai ter pra todo mundo, em todo lugar. Mas assim, a reflexão que o autor faz é que existe, mesmo no mais inseguro dos sonos, uma capacidade de confiabilidade coletiva. Então, assim, existe um acordo tácito mesmo, né? Aquela coisa não escrita, não registrada. E todos os seres humanos meio que entendem. Tipo assim, eu dormi porque a sociedade funciona de tal maneira em que eu posso dormir, sabe? E eu acredito que o cansaço, né? Então a diminuição dos tempos de sono, ele comprime, consequentemente, essa noção de coletividade protetora, sabe? E cria isso que eu falei, esse instinto de sobrevivência e tudo aquilo que se move parece estar na sua frente e não junto com você. Então o cara que tá abarrotado junto com você no metrô, ele tá na sua frente, ele é uma barreira, ele é um obstáculo. Sabe, ele precisa ser superado. Ele não é um cara que tá sofrendo a mesma merda que você.
sabe? E eu acho que a perda do sono é a perda desse senso de coletividade, desse acordo tácito, né? Que é um dos últimos acordos tácitos que a gente tem. Né? Lendo esse livro, até refletindo um pouco, eu acho que um dos acordos tácitos, tipo assim, os únicos acordos tácitos que a gente tem enquanto coletividade é fila e sono, né? Então, assim, o advento da internet vem fazendo sumir essas duas coisas, né, cara? Por isso que eu prezo tanto a ordem da fila, né, pessoal? Assim, se vocês me virem no metrô, na fila da escada rolante, me ultrapassarem, saiba que eu tô querendo a sua morte naquele momento. Naquele momento. E todo esse redemoinho de coisas aqui. E todo esse redemoinho de coisas que eu tô falando aqui, eles meio que são permeados e perpetrados nesse aparato digital que a gente tem, né? Essa fuga do mundo material para o mundo digital e retroalimenta essa sensação caótica, essa falta de... Por mais que sejam redes sociais, de nada tem de social, de sociedade, de coletivo ali. É um conceito de serialidade, né, que o Sartre fala, né, eu não vou falar desses conceitos agora, eu vou falar mais pra frente, ele cita bem no finalzinho do livro, então você tá bem no finalzinho da exposição sobre o livro, que é justamente diversas pessoas que, apesar de juntas, elas não interagem, elas se sentem, tipo assim, é um conjunto solitário, é um coletivo solitário, né, um plural de solitários. Então a gente é exposto a um ambiente digital repleto de pessoas, ao mesmo tempo de baixo nível de interação, né, e eu acredito que esse meio digital, ele reforça essa lógica no real, né, igual eu falei, as pessoas presas na catraca, cada um olhando pro seu celular e etc, não tem... Mesmo que revolta, mesmo que ódio, não tem, sabe, coletivo, algo pra você falar, eu sinto a mesma coisa que aquele cara tá comigo, sabe? Não, é tipo assim, todo mundo aqui na tela do celular, beleza, tamo prosseguindo. Tamo prosseguindo, né? Como diria grande Gão do Podpah. E aí a vida parece tornar natural essa sensação de vigília, né? A constante vigília, né? O constante estar nas redes, né? Esse mundo digital ativo 24/7, a todo momento, ele parece ser o natural, aquilo que está dado, né? E aí essa falta de senso de coletividade, essa falta de instinto de sobrevivência coletiva, não própria, parece ser naturalizado, né? Então... Não à toa que você vê muitos discursos das pessoas falando assim, o ser humano é naturalmente egoísta, tem o fator humano que é tal coisa, o ser humano é naturalmente ruim. E eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, na verdade uma grande dificuldade, de acreditar que coisas são inatas, assim. Então, tipo assim, isso é da natureza do ser humano, sabe? O que escapa do descanso, do comer, do cagar, assim, do que é fisiológico, eu acho que nada remete à natureza, ao natural, sabe? É que é uma coisa que você até aprende estudando linguística, filosofia da linguagem, é como mentes... Eu até tô aprendendo um pouco mais sobre isso nesse livro aqui, ó. Livro bem legal, cara. Nossa, comecei a ler ele há pouco tempo, né? Eu tô quase terminando esse daqui, ó, Latim Pó, que fala a respeito da formação do nosso português, né? Como é que ele se dá, a expansão românica na Europa, e até o encontro dos íberos com os celtas e né, o rio Tejo e aquela farofa, aquelas crocâncias gostosas que tem, né? De história. E ele cita isso um momento, e é um conceito que eu já tinha... Não um conceito, mas assim, uma justa posição ali que eu aprendi em outro livro, que é justamente como mentes sincrônicas, ou seja, inseridas ali naquele tempo, tem uma dificuldade de perceber a diacronia dos fatos. Então, nós, falantes do português, temos uma dificuldade enorme de entender o português como uma língua em constante mutação, né? Ela está sendo mutada nesse exato momento, né? O português que eu falo não é o mesmo que você fala, e essa junção social, tem até o nome disso, idioleto, que é o idioma que cada um de nós fala individualmente. Pô, é bem legal, eu recomendo bastante esse livro, tem uns conceitos que eu não conhecia, bem legais, assim. Tem um conceito também chamado diastrático, né, que é basicamente como o idioma muda, o mesmo idioma é falado de formas diferentes em diferentes estratos sociais, então como os pobres falam o português, como os ricos falam o português e por aí vai. Enfim. E como essas pessoas inseridas nesse tempo têm dificuldade de perceber essas alteridades, né? E é justamente isso, a gente inserido desde sempre num sistema como esse, a gente vai tender a achar que esse sistema é natural. Então, assim, um sistema que é fundado no lucro e no roubo, né, vamos dizer assim, da propriedade, com base na propriedade privada, a tendência é a gente achar que isso se estende à própria natureza do ser humano, né, como se fosse algo biológico. Porque não, né, galera, assim, um texto muito interessante que tem do Marx, né, como é que é? A acumulação primitiva de capital, né, que ele vai especificar justamente isso. O próprio Hobsbawm fala naquele livro As Eras, não é As Eras, né, que tem a Era do Capital, tem a Era dos Impérios e tal, é aquela coleção, aquela trilogia que é azul, rosa e verde, não lembro agora, enfim, não lembro as cores dos livros.
Mas eu sei que tem uma trilogia ali que é muito interessante, eu tenho ela aqui. Ou são só 2 livros? Acho que são só 2 livros, né? Verdade. Tô sendo burro, eu acho. Ou são 3. Dane-se. Mas assim, a acumulação primitiva do sistema, ela se deu através de um roubo. Então, assim, não dá pra dizer que... De um roubo assim, né? Mas de expropriação, de morte de povos originários, indígenas. Então, assim, sabe que todo sistema ele vai tentar se fazer de forma peremptória, que fala, né? Que é uma coisa que não tem começo e nem fim. Então, assim, a gente tá no capitalismo e assim, é ensinado que ele esteve aí. Tem muita gente que nem sabe quando foi que ele surgiu. Então ele é meio que colocado ali na história como algo que não tem nem começo e nem fim, né? Então, assim, ao mesmo tempo que se oculta os começos do capital, né? Aquela transição do feudalismo pro capitalismo, né? Que tem aquele processo de mercantilização, de desapropriação dos artesãos nos centros urbanos, etc. Enfim. É escondido tanto esse passado quanto uma possibilidade de imaginar um horizonte diferente, uma sociabilidade diferente, né? Então é natural que a gente entenda tudo isso como natural, né? Aqui não é esse tipo de juízo. É justamente entender que o sistema vai se colocar dessa forma e as redes sociais, elas corroboram com essa forma. Né? Eu sei que eu já tô falando, já tá tudo muito confuso, mas é isso. Basicamente esse estado constante de vigília, de apreensão, né, desse mundo digital que não para nunca, e parece retroalimentar essa lógica de peremptoriedade, assim, da coisa. E aqui eu tenho algumas citações pra fazer, esse vídeo vai ficar bem longo e os cortes provavelmente vão ajudar ele, talvez eu divida ele em 2 partes, verdade, eu posso dividir ele em 2 partes, porque senão vai ficar bem longo. Mas eu vou citar a respeito agora do tempo de vigília, né, do não sono e das redes sociais. Também um trecho que o autor cita Godard, né, Jean-Luc Godard, que é um diretor francês, que ele vai falar a respeito da desapropriação do olhar e da subjetividade do outro para compreensão do eu, né, uma coisa que eu falei também no vídeo sobre consumo. Então aqui, na página 40 e 41 do livro, o autor coloca, né, já não existem, por exemplo, circunstâncias que não podem ser gravadas ou arquivadas em imagem ou informações digitais. A disseminação e a adoção de tecnologias wireless que aniquilam a unicidade dos lugares dos acontecimentos é simplesmente efeito colateral de novas exigências institucionais. Ao expoliar as tessituras complexas e as indeterminações do tempo humano, o 24/7 nos incita... Perdão. O 24/7 nos incita a uma identificação insustentável e autodestrutiva com suas exigências fantasmagóricas. Eles solicitam um investimento sem prazo, mas sempre incompleto, nos diversos produtos que facilitam essa identificação. Se não elimina experiências externas a ele ou dele independentes, certamente as empobrece e as diminui. Exemplo do impacto de dispositivos e aparelhos nas formas da sociabilidade de pequena escala, refeições, conversas ou salas de aula, talvez tenham se tornado lugares comuns, mas o dano cumulativo é ainda assim considerável. Habitamos um mundo onde a antiga ideia de experiência compartilhada está se atrofiando e, ao mesmo tempo, as gratificações ou recompensas prometidas pelas opções tecnológicas mais recentes jamais serão alcançadas. Apesar das declarações onipresentes da compatibilidade ou mesmo harmonia entre o tempo humano e as temporalidades do sistema de rede, disjunções, fraturas e desequilíbrios contínuos compõem a experiência real dessas relações. Então é justamente isso. O mundo digital ele cria um descompasso com o mundo real ao mesmo tempo em que ele é um reflexo desse mundo real, né? Então assim, são diversos reflexos do mundo real que nos atraem ao mesmo tempo que nos tiram desse mundo real, né? Então assim, tem essa quebra do senso de coletivo, do senso de coletividade, justamente através da deformação do próprio real, né? Ele é um real não mais visto, mas um real mostrado, né? Nada mais se vê, se mostra. Então não tem justamente... Eu não vou nem falar a respeito aqui do Godard, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas é justamente essa desapropriação do olhar do outro, né? Que seria justamente com essa deformação do real. Então deforma-se o real através de diversos reflexos que são feitos através do olhar do outro. É esse olhar do outro que, na verdade, seria basicamente um eu refletindo-se numa rede, né? Numa tecnologia, num celular. Então... eu posso dizer que meu colega postou uma foto, então ali eu tenho o olhar do outro a respeito de outra coisa. Mas na verdade, o impulso dele fazer isso é o eu tentando se refratar, se refletir na rede social. E esse conjunto de refrações, eles formam um grande pilar que vai substituir a subjetividade, que vai substituir o olhar do outro. Então tudo se torna frio, apático, passivo demais e tem-se então essa deformidade do real, né? São diversos reais que nunca chegam a ser o real de fato, mas que tiram a utilidade, entre aspas, da percepção do próprio real. Eu não sei se deve estar muito chato de entender isso daqui, mas imaginem que eu consegui deixar o real tão
colorido, brilhoso, dourado e bonito, e você basicamente perde a vontade de olhar pro real em si, mas sim somente pra esse real que eu fiz questão de refletir ele dessa forma pra você, entende isso? E eu acho que é basicamente isso que as redes fazem, sabe? Elas retiram essa subjetividade e deformam a realidade, né? Com quantas pessoas, assim, isso eu falo até, cara, de novo, o vídeo de consumo tá muito ligado, porque é justamente aí que vem as crises de identidade estética, né? Eu cito até o filme A Substância, justamente porque ele retrata muito bem isso, né? Eu não vou citar aquele de novo, né? Tô falando de Godard, vou citar o filme A Substância, não que seja uma obra inferior, mas assim, só para não tirar o foco do Godard, né? Foi ele que colocou esses termos aqui no. Esse termo não, mas que foi citado no livro para poder falar a respeito. Ah, nossa, perdi o dom da fala. Poder falar a respeito disso. Mas é justamente isso que as redes fazem, né? Elas substituem esse outro, né? Que tá falando daquele sustância estética, é justamente a substituição desse olhar do outro por um outro supostamente virtual que é alterado de diversas maneiras e a gente nunca consegue acompanhar, né? As redes sociais são basicamente isso. Quantas pessoas não se comparam todos os dias com vidas diferentes, corpos diferentes, pessoas diferentes e sempre querendo ser aquela coisa que de tantas formas do real se torna amorfa, né? Porque o real, ele é aquilo que ele é percebido de forma individual, assim, vamos dizer assim, obviamente ele é percebido pela coletividade, mas todo mundo tem uma percepção própria do real. E quando você faz essa percepção ultra expositiva do real, não tem-se então a noção do que é, de fato, o real. É meio que um paradoxo interessante até, né? Que é tipo assim, o excesso daquela coisa faz justamente não ser mais aquela coisa. E uma coisa bem preocupante que ocorre hoje em dia, principalmente nos meios de entretenimento, cultural e etc., é um fenômeno que, eu não sei se não dá pra dizer que é exclusivo desse sistema, mas talvez seja, que justamente, eu até fiz uma sequência bonitinha aqui de palavras, que é o embaçamento do presente, a perda de um futuro possível, né, de um horizonte possível, e o esquecimento do passado, né? Então, assim, a gente tem muita perda de memória, né? Eu digo pelo próprio andar dessa carruagem tecnológica, né? Então, assim, os streamings, por exemplo, eles vão fazer uma seleção mesmo, assim, né? Não tem uma disponibilidade enorme de catálogo ali de filmes, mas eles vão fazer uma disposição de filmes, assim, dos anos 2000 pra frente. Então, assim, muita coisa se perde, né? Assim, 50, 60 anos de cinema ali é jogado pro lixo, né? E isso, assim, considerando só os cenários dos Estados Unidos e, sei lá, um pouco do francês, etc. Mas, assim, de outros países, sabe? Eu sei que tem aquela imagem tosca do cinéfilo que vai falar sobre cinema iraniano e etc. Mas se perde justamente isso, assim, né? Inclusive, vejam Abbas Kiarostami, né? Que é um cineasta iraniano feito. Mas, assim, muita coisa é perdida, né? Tem essa incapacidade de manter memória, né? Teve até não foi uma treta, mas assim, com relação a videogame, eu gosto bastante de videogame também. E tem-se muita perda de memória no videogame, cara. É um bagulho assim incrível, porque teve até um negócio pra trás que ia tirar um monte de coisa da loja da Nintendo, do Nintendo DS, e uma galera dos Estados Unidos correu pra poder, tipo assim, comprar os jogos em lojas, diversos jogos, assim, muitos jogos mesmo, pra poder fazer um backup digital e conseguir manter a memória desses jogos, assim. Então, a pirataria no sistema que a gente vive, é um ótimo meio de conservação de memória, assim, tanto de filme quanto de games, tudo assim, de tudo. Ela é a democratização da cultura, do entretenimento e também é uma forma de salvamento da memória, assim, sabe? E essa perda de memória, ela é alimentada justamente por esse fenômeno que eu falei da perda do real pelas redes sociais, né? E ó, pessoal, eu vou ir pulando as citações, porque senão vai ficar realmente muito grande o vídeo. Eu recomendo, ó, mostrar aqui de novo, recomendo esse livro, recomendo mesmo. Leiam, ele é curtinho. Você vê pelas citações as poucas citações que eu fiz aqui, acho que eu vou parar de pegar tanta citação. As poucas citações que eu peguei aqui, você vê que ele é bem denso, assim, então, pô, leitura pra mês aqui, tá? Um mêsinho de leitura nisso aqui, eu sei que, é pouca coisa, mas é muita coisa que você vai ter que ler, reler, igual eu fiz, pra poder realmente ver se tava conseguindo extrair alguma coisa. E como eu já citei no próprio vídeo sobre o consumo, essa alteridade tecnológica, essa alteridade promovida pelo consumo de mercadorias, ela faz com que a gente perca uma noção de temporalidade, de coisas pra se agarrar, né? Então, eu acredito que cada vez menos a gente vai ter aquela coisa sabe, roupas de uma época, como posso dizer, eletrodomésticos de uma época, sabe? Aquela geladeira marrom, aquele azulejo não,
mais privada, que é daquela porcelana meio rosada, que tipo assim, delimitadores de um tempo, né? E eu acho que cada vez menos a gente tem isso, né? Então a gente não tem roupas do nosso tempo em si, é tudo um reaproveitamento, parece que é tudo, né? Então assim, o sistema ele tem um reaproveitamento de memória, mas quando é pra ter essa lógica de mercado, né? Então você pode ter certeza que uma moda dos anos 50, 60, 90 vai voltar se ela tiver uma aderência mercantil. Caso contrário, tem-se essa perda de memória, né? Então é isso que é o mais preocupante, né? Essa perda de memória pela mera lógica da lucratividade, né? E tem-se essa distorção da temporalidade de ter um tempo amorfo, né? A gente não sabe exatamente o que é um delimitante do nosso tempo, né? Tudo parece meio esquálido, meio, como eu disse, sem vida, passivo. E eu sei que esse vídeo aqui tá tipo assim, mas você falando sobre sono e aí eu tô falando sobre tudo isso. Porque são coisas que se interligam, né, pessoal? Eu acho que aqui o sono nesse livro porque é aquilo, 24/7, né? O capitalismo 24/7. O sono não é só o foco desse livro, né? Ele é um dos focos justamente por ser um ponto de resistência a toda essa lógica produtiva. Mas em compensação, a gente tem o capitalismo 24/7. Ou seja, é essa lógica da lucratividade, do capital. O que é isso? Desculpa pelo barulho. Essa lógica da lucratividade do capital funcionando num período 24/7, um período inclusive reducionista, né? Então, assim, 24/7, reduz toda a vida, uma semana, a 24 horas por dia, sabe? É muito bizarro isso. Mas então não estranhe esse deslocar, assim, né? Tipo, começou falando sobre sono e tá falando sobre isso, mas é porque o livro aborda vários temas. E como eu disse, não tem nada, tudo parece meio amorfo, meio esquálido, justamente pela homogeneidade da coisa, né? Então o autor cita aqui que movimentos contraculturais, eles são meio que impedidos de acontecer em grande escala, pelo menos, né? Obviamente a gente vai ter páginas de pensamento divergente, por que eu tô falando pensamento? Pensamento, tipo, ideologias dissidentes dessas que circulam por aí, né? Essas que ganham muita força, né? Dessas ideias liberais, de extrema direita, etc. Obviamente que vai ter isso. Mas eu digo assim, uma massificação dessa coisa. E mesmo que houvesse, né? Então a gente tem fenômenos aí de pensamento dissidente, sei lá, um Jones Manuel, por exemplo, que eu acho que é o maior, né, de pensamento dissidente, assim, saindo do circuito liberal e neoliberal, mas que isso ele já experimentou algumas vezes, né, justamente ter a sua existência, vamos dizer assim, né, porque no meio digital você existe enquanto você se publica, né, enquanto você é mostrado, você é entregue, o algoritmo te entrega, mas você pode deixar de existir num segundo seguinte em que a rede fala, não, você simplesmente não cumpriu com as diretrizes da comunidade e agora você não tem mais seus meios de comunicação que você tinha, né? Isso aconteceu com o Jones por um período, aconteceu com o Chavoso, aconteceu com quem mais? Acho que o Gustavo Machado aconteceu também. Então, assim, são pessoas que têm pensamento dissidente, é justamente essa forma de inibição do contracultural, né? Então, assim, a gente, no vídeo sobre consumo, de novo, que eu tô citando, eu falo a respeito da agregação dos movimentos contraculturais por essa lógica de consumo, né? Mas é porque ali tinha um momento muito específico vamos dizer assim, fim da história, né? Que fala, né? Que teve ali o fim da União Soviética, etc., do bloco socialista do mundo. Então você tem ali um imperativo, um monopólio capitalista, e ali ele pode se sujeitar à vontade à crítica ao capital, né? Tanto que muitas obras, assim, você fica se questionando, pô, como é que essa obra veio à tona se ela fala a respeito desses temas, assim, sabe? Como é que uma obra como, sei lá, Uma Batalha Após a Outra, por exemplo, que tem seus defeitos, mas que ainda assim trata de temas importantes e que até afetam, de fato, a reprodutibilidade do capital, como é que esse tipo de coisa pode ser publicada num sistema como o nosso? É porque existe uma hegemonia tamanha em que há como posso dizer, cinismo crítico, né? Então, assim, eu critico ao mesmo tempo que retroalimento esse tipo de coisa, assim, eu retroalimento de forma massiva, né? Não é tipo assim, eu criticando o sistema e eu trabalhando. Eu, obviamente, né, de forma muito, mas muito indireta, retroalimento esse sistema. Mas assim, não é a mesma proporção de um estudo de cinema, por exemplo. Eu acho que entenderam o que eu quero dizer. Mas essa forma de exposição contracultural, ela vem se perdendo cada vez mais, né? Ainda mais com o recrudescimento de uma crise, né? Então, assim, cara, todos os países têm levantes de pessoas cansadas de trabalhar, de perder direitos, de perder instituições importantes e etc. Então, assim, aí se torna um pouco menos. Você vê que, tipo assim, já vai ter aquela repressãozinha, aquela coisa mais velada, sabe? Então, existe sim um impedimento de contra-ideias, né? Principalmente quando se trata do meio digital. E justamente esse ambiente hegemônico que eu falo, ele vai gerar esse aplainamento, né? Que ele cita aqui, o autor. Ele cita assim, né? Eu fiz vários tópicos e aí é eu que tô citando, mas é referência ao próprio livro, né? Eu tô cansado já de gravar o vídeo.
Mas existe justamente esse aplanamento social, né? Então, o próprio algoritmo de redes, ele nunca vai te dar um acesso direto a esse tipo de pensamento ou coisas do tipo, né? A entrega é sempre muito limitada. Pessoas sempre, né, que diluem essas ideias estão sempre reclamando de entrega, de engajamento, de tudo, assim, né? E é justamente aquilo que se fala a respeito de economia da atenção, né? Eu gosto bastante desse termo de economia da atenção, né? Que é basicamente o modo de sobrevivência no ambiente digital. Por isso que a gente vê hoje cada vez mais as pessoas se sujeitando a coisas bizarras para poder, assim, ter engajamento, né? Obviamente, ter engajamento deve ser maneiro, né? Te traz frutos financeiros, até dependendo se você souber engajar, né, pessoal? Não é qualquer rede que engajando vai te dar muita grana, né? Não à toa que o meu foco é YouTube, e, por favor, já sabe o que tem que fazer, né? Mas essa economia da atenção, ela é meio que quase que ritualística, assim, nas redes sociais, para formação dessa ambiência social digital. Você só existe à medida em que você é visto, e para ser visto você precisa chamar atenção. Então, vão ter pessoas fazendo das coisas mais absurdas possíveis pra chamar atenção, que eu nem acredito, assim, às vezes. E por fim eu chego no conceito de serialidade do Sartre, que é justamente esse conceito que eu expliquei há pouco, e é bem resumido, eu vou explicar de forma bem resumida. Basicamente isso, né? A sociedade abarrotada de indivíduos solitários, e que apesar de juntos, né? É como uma fila de banco, né? Tá todo mundo junto naquela fila de banco, mas ninguém tá literalmente junto, assim, eu não tenho uma interação social, não tenho uma empatia, não tenho um senso de coletivo com aquela fila, para além da burocracia, da própria obrigatoriedade da fila, né? Como você tem o transporte público, fica preso na catraca, fica preso no transporte, é justamente esse conceito de serialidade, esse compartilhamento técnico burocrático de espaços comuns, né? E que tem essa perda de senso coletivo e essa ativação desse senso de sobrevivência que individualiza os indivíduos dentro das suas próprias cabeças, e o que importa é a sobrevivência daquele espaço delimitado e da conservação daquele real distorcido fornecido pelas redes sociais. Entendem como tudo isso se liga? Sabe? E tudo isso é fornecido não, mas é meio que temperado ali, é alimentado pela falta de sono, pelo cansaço, pela alienação, né? Pela passividade que tudo isso gera, que todo esse sistema, que toda essa rotina, esse caos, essa profusão produtiva gera. E tem-se então um ambiente prático e inerte. É basicamente isso de, assim, ele é prático no sentido de, assim, sua rotina não para nunca, ao mesmo tempo que ele é inerte no sentido de que você nunca para pensar a respeito da sua rotina. Então, você tá ali inserido nessa lógica de financiarização, mercantilização, produção, tudo incessante, e você simplesmente entra numa inércia, a inércia produtiva. Então, seu corpo produz, sua mente produz, mas nada é seu, né? E é até isso que eu acho que fica de lição final das reflexões desse livro e desse vídeo, tá? Que é justamente o peso dessa vida alienada de construir um mundo que não é seu, que não é pra você, e ao mesmo tempo que você constrói e ele é prometido pra você através das redes, através do consumo, ele é proibido, né? Assim, você pode produzir e é bom que você acredite que um dia você pode alcançá-lo. Você pode alcançar aquilo que você produz. É bom que um pedreiro que constrói um apartamento de 350 metros quadrados em Higienópolis, que custa, sei lá, 18 milhões de reais, possa acreditar um pouco que aquele prédio talvez possa ser dele. Mas ele sabe, no fundo, ele não basta só ele saber, o sistema vai tratar de fazer com que ele saiba que aquilo ali é proibido pra ele. Mas é proibido? Tem um anúncio de proibido pedreiros, mas não precisa de um anúncio, né, pessoal? Assim, vamos ser simplista também. A delimitação é uma das primeiras coisas que a gente aprende em economia, é que o preço ele é não só possibilitador do produto na economia, como um excludente do produto, né? É justamente o fator excludente que faz com que exista preço e um produto. Obviamente não é tão simples assim, né? Vai ter valores de produção, etc. Tudo que eu já falei um pouquinho aqui, já pincelei um pouco, mas justamente isso. O proibido que eu falo é justamente a inacessibilidade, não é só privado, ele é privatizante, né? Ele é privativo. Então, assim, não basta que eu tenha esse apartamento, basta com que você não tenha esse apartamento para que ele possa, né, assim, valer mais socialmente, né? Então, um item de luxo, ele não é de luxo simplesmente porque, se a gente for parar pra pensar, né, pedras preciosas, né, são coisas que estão na natureza, etc. Obviamente que existe um nível de trabalho e vai ter um nível de valor ali, valor de troca, né, por conta do trabalho socialmente empregado, enfim. Mas ele é um item de luxo justamente pelo fator excludente dele. Então, assim, não basta com que ele se valore apenas pelo próprio trabalho inserido nele, mas é pelo fato de você não poder ter, né? Sei lá, uma roupa da Prada, né? Uma bolsa de 50 mil reais da Prada, ela tem aquele valor, não porque ela tem todo aquele valor agregado.
Tipo assim, não tem material suficiente, a não ser que você faça uma bolsa de diamante, mas material suficiente que tenha valor agregado em si mesmo pra poder fazer valorar aquela bolsa naquele valor. Existe o fator exclusão. Então, assim, o fato de eu ter essa bolsa significa que você não pode ter, que você não tem. Então é isso que eu quero dizer. Um sistema que, ao mesmo tempo que ele é prometido pra gente, por isso que para que esse pedreiro continue fazendo o papel dele na sociedade, né, se reproduzindo e acordando no outro dia pra fazer as mesmas coisas, é que ele nutra pelo menos um pouco a esperança de que aquele apartamento possa ser dele um dia. E a gente sabe que nunca vai ser, né? Mas é isso, pessoal. Depois de tantos assuntos sobre desesperança, produtividade incessante, falta de sono, cansaço, eu encerro. Eu encerro assim, sem mais nem menos, né? Eu encerro as reflexões sobre o livro. Se você gostou do que você viu até agora, like, comentário, compartilha. Assiste até o final, tá? Pra dar aquela aumentadinha no engajamento. E é isso.